Sejam todos bem-vindos. Quem está conosco pela primeira vez? Alguém nessa noite? E uma pessoa? Lá atrás. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. É uma alegria, um privilégio para nós tê-los aqui conosco para celebrar esse culto ao Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse mês é o mês das mulheres. Dia 8 foi o Dia Internacional das Mulheres. E esse mês nós estamos falando sobre modelos de fé, baseado na vida das mulheres de Deus. Nós já falamos aqui de Rispa. Quem lembra de Rispa, que foi pregado aqui? Nós já falamos de Ruth, Esther, e hoje nós vamos falar de Raabe. Então abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 30 e 31. Hebreus é no Novo Testamento, já lá no final da Bíblia, praticamente, né? Carta aos Hebreus, capítulo 11, a chamada Galeria da Fé. E olha onde nós vamos encontrar uma mulher que era prostituta, na Galeria da Fé. Eu falei algumas semanas atrás aqui, baseado em Ruth, né, que era moabita. E eu falei para vocês, e vou repetir, a Bíblia não é machista, Deus não é machista. Se tem alguém que é machista, são os homens, não Deus e não a Bíblia. Se os homens de Deus que escreveram a Bíblia não escreveram por livre iniciativa ou vontade, eles escreveram inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, se Raabe está aqui, é porque isso veio do coração de Deus. Então, tire da sua mente, se alguém falar para você assim, a Bíblia é machista. A Bíblia nunca foi machista e nunca vai ser, porque nunca vai mudar. Então, foi o próprio Deus que inspirou o apóstolo a falar de Raabe e colocar ela aqui, na Galeria da Fé. Então o versículo 30 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E no versículo 31 diz: pela fé Raabe, a meretriz, que é prostituta, não foi destruída com os desobedientes, com os incrédulos, algumas traduções, porque acolheu com paz os espias. Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos com o objetivo de adorar o Teu nome, render o nosso louvor a Ti e também ouvir da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe agora, nos ensinando, nos instruindo por meio da Tua palavra. E que esta palavra traga em nossos corações temor, santidade, reverência ao Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, com esta palavra, para que o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que você esperaria de uma mulher há 3.400 anos atrás, prostituta? Que fim você diria que seria o fim dessa mulher? O que você diria? Uma mulher
de um povo amaldiçoado. Raabe era cananeia, do povo cananeu, um povo que vem de um filho de Noé, de Cã, que se tornou um povo amaldiçoado. E essa mulher está em Jericó agora, uma cidade que o povo de Deus precisa passar. Josué precisa atravessar o Jordão, enfrentar Jericó e continuar seguindo. Só que diante de Josué está quem? Jericó, uma cidade fortificada, com muros de aproximadamente 9 metros de altura. Aqui nós temos 6 metros. Coloca mais 3 aqui, ó. Muros de 9 metros, aproximadamente, de 9 a 10 metros, com 4 metros de largura. Raabe está lá, por onde o povo de Deus precisa passar. Como que é a cidade, como que é os muros, quantas pessoas aproximadamente tem, como eles vivem, e não era fácil entrar lá. E os espias entraram na cidade e foram direto aonde era mais fácil de entrar. Não tem jeito. Eles não foram lá para se prostituir. Eles foram lá para investigar a cidade de Jericó. E eles foram aonde morava ela já tinha ouvido falar do Deus poderoso que abriu o Mar Vermelho, que tirou o povo do Egito, que vinha avançando poderosamente. E ela fez uma declaração de fé, dizendo que temia aquele Deus, que já tinha ouvido falar, já tinha chegado nos ouvidos de Raabe, a fama do nosso Deus. Olha que Deus misericordioso e maravilhoso, que encontrou uma mulher prostituta em Jericó, cananeia, que temia ele. E há um monte de gente hoje dizendo que conhece a Deus. Isso deixa a gente, né, perplexo às vezes. Há um monte de pessoas dizendo que já ouviu falar de Deus, que já frequentou uma igreja, que sabe que Deus existe, mas o seu coração ainda está embrutecido, não quer abrir o coração para temer esse Deus, para conhecer esse Deus. E uma mulher desconhecida, que agora está na galeria da fé. Só tem 2 mulheres na galeria da fé. A primeira é Sara. Sara é a mãe de todo hebreu, de todo judeu, até hoje. É a mulher de Abraão, da onde nasceu Isaac. E a segunda mulher que está no hall da fama, ou na lista aqui dos heróis da fé, é Raabe. E o texto não omite quem ela era. Olha como que a Bíblia, como o autor aos Hebreus, como Deus honra
uma mulher, um homem que teme a Ele. A Bíblia diz assim, porque pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída. Ela ia ser destruída. Ela ia ser destruída como todo mundo foi. O juízo de Deus estava sobre Jericó. E como alguém podia escapar de Jericó? Somente de uma maneira, pela fé. Não havia outra maneira. Quando ela declarou, porque o Senhor vosso Deus, ela declarou isso para os espias. Isso você encontra lá em Josué 2. Quando ela declarou com a sua boca, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ali ela abandonou todos os deuses que os cananeus tinham. E as pessoas não conseguem abandonar os seus deuses. E haja Deus, né? Haja Deus nesse mundo, né? As pessoas não conseguem abandonar os seus deuses enquanto não conhecer o único e verdadeiro Deus. Não conseguem. Porque é pela fé, você precisa conhecer. E quando ela declarou isso para os espias, ela mostrou algumas coisas. A sua confiança nesse Deus poderoso. Aquilo trouxe ao coração dela confiança. Ela não apenas acreditou em Deus. Ela não viu Deus fisicamente. Ela não viu Deus face a face. Mas ela ouviu das obras de Deus. Você não está vendo Jesus aqui. Você não está vendo Deus. Mas você está ouvindo a palavra desse Deus. E a palavra desse Deus tem que trazer temor ao teu coração. Ela não apenas acreditou nesse Deus, ela agiu. Outra vez dizendo, há muitas pessoas que dizem, né? Eu conheço a Deus. Eu acredito que Deus exista. Mas não age. Não dá um passo de fé e fala, eu acredito nesse Deus. Porque é muito cômodo falar assim, eu acredito na existência de Deus. E olha que nós estamos 3.400 anos depois de Raabe. 2.000 anos depois de Cristo. Quantos feitos Deus já fez na humanidade? Quantas pessoas já se converteram, foram impactadas? Quantas pessoas foram libertas? Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas já entraram no céu? Quantos já estão com Jesus na glória? E muitos que sabem disso estão de braços cruzados, não querendo fazer nada para que a obra de Deus continue nessa terra. Ela agiu, ela cooperou com Deus. Olha que coisa incrível. Ela cooperou com os planos de Deus. Os planos de Deus era que os espias fossem até lá e voltassem a salvos para o povo com Josué e contasse tudo e relatasse tudo. Ela cooperou com o plano de Deus. Ela não deixou que os homens fossem mortos. Ela escondeu os homens. Arriscou a própria vida para esconder os homens de Deus. E ainda indicou para eles como eles deveriam ir embora. E ela foi honrada por isso. Um dos espias falou para ela assim, olha, pelo que você fez, quando nós chegarmos para destruir tudo aqui,
esteja preparada para a tua salvação. Esteja preparada para a tua salvação. Pegue um fio vermelho de escarlate, pega um fio vermelho e coloque na janela da tua casa, para nós sabermos que você está preparada para ser salva. A Bíblia diz que quando os espias foram embora, ela correu já colocar na janela dela o cordão vermelho. Ela não deixou para daqui a 3 dias, 4 dias, não sei quando eles vão vir destruir, eu não sei quando Josué vai chegar aqui, eu não sei quando vai acontecer isso não vai me preocupar. No mesmo momento, ela já colocou lá a marca vermelha na janela dela, dizendo: eu estou preparada para a salvação. E quando Josué chegou, para destruir aquela cidade, e quando os muros de 9 metros de altura, por 4 de largura, olha, 4 metros, aqui tem 3, mais 1 metro aqui praticamente, aqui, ó. Quando aquelas muralhas caíram, Josué deu uma ordem. Ele diz assim, ó, no capítulo 6: assim deu Josué vida à prostituta Raabe, a sua família, a família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel. Quando chegaram para destruir, Josué falou: salve Raabe antes que ela morra com todo mundo. Você sabe o que significa Josué, o nome Josué? O Senhor salva. Ou o Senhor é a salvação. Josué e Jesus no hebraico é o mesmo nome. Jesus é o Senhor, é a salvação. Será que tudo isso aconteceu por acaso? Então a fé de Raabe, mulheres, primeiro para as mulheres, né? A fé de Raabe não só livrou da morte certa, mas fez dela uma nova mulher. Josué acolheu ela. Acolheu ela e levou ela para o povo de Deus. Ela foi salva da terrível destruição que vinha sobre Jericó. E ela foi viver no meio do povo de Deus. A mulher que havia sido chamada de prostituta, tornou-se esposa de um hebreu. O nome dele é Salmão. O homem que casou com Raabe. Ela se tornou uma mãe. Ela se tornou uma mulher piedosa. A prostituta se tornou uma mulher piedosa. Você está vendo o que é salvação ou não? Ela teve um filho com um hebreu chamado Boaz. Eu estou encurtando a história, né? Porque senão eu não vou conseguir fazer aqui a aplicação. Ela casou com Salmão. Teve um filho chamado Boaz. Boaz casou-se com Ruth, lembra? A Moabita, uma outra de um povo amaldiçoado. Então, se Ruth foi bisavó
do rei Davi, Raabe foi tataravó. E se Jesus vem da linha de Davi, da linha de Judá, linhagem dos reis, Jesus veio da linhagem de Judá, então tanto Ruth, a moabita, como Raabe, a prostituta, está na linhagem do Salvador. Olha o que a fé pode fazer com uma pessoa. Olha o que Deus pode fazer por uma pessoa quando Ele encontra fé em uma pessoa. Como Deus trabalha maravilhosamente, não importando quem é a pessoa. Se Ele encontrar fé nesse coração, Ele vai trabalhar na vida dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, desse ladrão, dessa prostituta, desse bandido, desse jovem que é drogado. Da linhagem de Raabe, da linhagem de Ruth, veio Jesus Cristo. Mas como que ela é lembrada na Bíblia? Qual é a última lembrança num livro, na carta aos Hebreus, que fala, que nós lemos? Pela fé, Raabe, ela não é só lembrada mais como uma mulher que foi prostituta, mas ela é lembrada agora como uma mulher de fé. Ela pode ter começado muito mal a vida dela, né? Como muitas pessoas, começou muito mal, se prostituindo, mas ela terminou muito bem a vida dela. Terminou a vida depositando a sua fé em Cristo Jesus. Primeira aplicação que eu quero fazer para nós nessa noite, usando essa história maravilhosa. Primeiro, estamos em um mundo em que Deus vai julgar. As pessoas estão se esquecendo que da mesma maneira que Deus ordenou que Jericó entrasse sob juízo, Deus já determinou e já está esse mundo sobre juízo de Deus. A Bíblia diz que Deus vai destruir esse mundo. O próprio Senhor Jesus disse: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então quando Jesus voltar, ele vai julgar o mundo inteiro. As pessoas serão julgadas. E do mesmo jeito que Josué falou: olha, tira Raabe daí, porque ela não vai ser destruída. Do mesmo jeito que Josué fez isso, Jesus vai fazer. Este aqui é salvo, não vai sofrer a penalidade. Então Jesus vai separar os salvos dos não salvos. E esse momento marca o julgamento final do mundo. O Senhor que salva Josué lá, nós vamos ter o Senhor que salva agora, que é o Senhor Jesus. Em Romanos, Paulo, falando sobre a nossa salvação, ele diz: justificados, pois, mediante a fé. Como que Raabe foi justificada? Como que Raabe foi reconhecida? Por que Raabe foi tirada de Jericó antes da destruição?
pela fé. Ninguém é salvo de outra maneira. E Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da fé, Raabe foi justificada e Josué a livrou da morte, da destruição. Segundo, creia e confesse Jesus como seu Salvador. É impossível que alguém realmente tenha fé em Jesus e não confesse Ele como Salvador. É impossível. Impossível. Se a pessoa falar: tenho fé, Jesus é teu Senhor? Não, então você não tem fé. Ou você tem uma fé humana, limitada a esse tempo aqui, né? Como aquele cara que vai na lotérica e fala: vou fazer uma fezinha aqui. Essa fé não salva ninguém. O máximo que essa fé pode te dar é alguns milhões de reais. Mas essa fé não permite que você seja salvo no dia do Senhor. Raabe ouviu sobre o povo de Deus e tudo que Deus tinha feito. Isso trouxe fé ao seu coração. Raabe, pela fé, atendeu a advertência: Jericó vai ser destruída. Quantas pessoas já ouviram dizer que Jesus está voltando? Só eu que ouvi isso? Você já ouviu? Você já leu na Bíblia? Você já viu alguma pregação, alguém dizendo: Jesus está voltando, Jesus está próximo, Jesus está às portas, Maranata, a hora vem Senhor? Você já ouviu? E você já declarou Jesus como teu Salvador? Você já falou: Senhor, você não é só o Senhor do fulano, do beltrano, do ciclano, o Senhor é meu Senhor agora. O Senhor é o meu Salvador. Quem tem fé vai dizer isso. Quem não tem fé não vai dizer, porque Jesus para ele é só um homem que viveu, né? Raabe, pela fé, atendeu a advertência. Qual foi a advertência? Nós vamos destruir Jericó. Coloque um pano vermelho, uma corda vermelha, coloque aí na sua janela, para nós sabermos que você está preparada para a salvação. Ela atendeu a advertência. E a advertência nessa noite é essa: Jesus vai julgar este mundo. Não foi os apóstolos que falaram isso, foi Jesus. Então Raabe confiou e expressou a sua fé, obedecendo. Ela logo declarou a sua fé, colocando lá a marca vermelha na sua casa, dizendo: essa casa está debaixo de salvação, não embaixo de destruição. Talvez ninguém entendeu, né? O que aquela mulher está fazendo lá, colocando um pano vermelho na sua janela? Talvez ninguém entendeu isso, né? E não era para ninguém entender mesmo. Alguém entende quando a pessoa se converte? Nossa, aquela pessoa se converteu, virou beato, só vai na igreja, agora é pastor, agora quer ler Bíblia. Quem que entende isso aí? Só um salvo que entende isso. E por último, dentro dessa história toda de Raabe, o que nós aprendemos? Primeiro, você precisa saber que Jesus vai julgar esse mundo. Vai julgar. Grandes e pequenos, poderosos, reis, seja o homem que for, a mulher que for, Jesus vai julgar.
É como eu falei da parábola do joio e do trigo aqui, no Café e Bíblia. Quando Jesus vai separar o joio do trigo, os anjos vão fazer a colheita. Pega o meu trigo, os salvos, coloque no meu celeiro, no céu. Pega o joio. Pensou você ficar a vida inteira na igreja como um joio? Dizendo que é salvo, mas você não é salvo. Dizendo que você crê em Jesus, mas a tua fé não mudou nada, a tua vida. E Jesus falou, pega o joio, que fez mal ao trigo a vida inteira, e lança no fogo, para queimar. Então, por último, baseado na vida de Raabe, viva uma nova vida com Cristo. O que Raabe fez? Ela foi para o meio do povo de Deus. Josué acolheu ela, levou ela para o meio do povo de Deus. Aquele que se converte, que declara a sua fé em Jesus, Jesus recebe essa pessoa na família de Deus. Raabe se uniu ao povo de Deus e abandonou a vida pecaminosa, abandonou a prostituição, tem que abandonar a cachaça, tem que abandonar o cigarro, tem que abandonar a pornografia, tem que abandonar o adultério, a fornicação, o roubo, o desvio. Tem que abandonar para fazer parte do povo de Deus, para não ser somente joio na igreja. Comece uma nova vida. E a Bíblia, através do nosso Deus, ela diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. A única pessoa que consegue pegar o nosso pecado e jogar nas profundezas do oceano é Deus. E se Deus faz isso comigo, se Ele fez isso com Raabe, Ele faz isso com qualquer um de nós. Viva uma nova vida com Cristo. Raabe, irmãos, ela encontrou um lugar no meio do povo de Deus para ela viver. Eu quero dizer para você que há um lugar na Hope para você. Há um lugar no nosso meio para você viver conosco. Há um lugar para você servir a Deus aqui na Hope. Há um lugar para você aqui. Há um lugar para você ter apoio, suporte, oração. No meio do povo de Deus você vai ter isso. Não somos perfeitos, mas nós temos uma nova vida com Cristo. Ela tomou um lugar de honra na história. Ela tomou um lugar de honra, irmãos. Pense nisso. Ela entrou na galeria da fé, onde só tem homens, porque era assim os patriarcas. Mas Deus abriu um espaço e falou para o escritor: coloque Raabe, para que todo mundo saiba que eu a amei, que eu a perdoei e que eu fiz dela uma nova mulher. E o apóstolo João diz: mas todos quantos o receberam, a Cristo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem crê em Jesus, quem confessa Jesus com a sua boca, quem crê com o coração e confessa com a sua boca, torna-se filho de Deus. Foi o que aconteceu com Raabe. A saber, os que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Talvez você esteja aí pensando, né? O que é ser salvo?
Ainda tem pessoas que não sabem o que é ser salvo. Nós estamos aqui para ensinar também, para explicar para você. Lembra de Raabe? Pecadora, merecia a morte, merecia o inferno. Na verdade todos nós merecemos, né? Todos nós, todo ser humano merece o inferno. É que uns têm fé em Jesus, então se tornam filhos de Deus. Deus não vai jogar seus filhos no inferno. Mas lembra de Raabe? Ela foi salva. Salva, sabe o que é ser salvo? Eu vou falar para você. Salvo é ser liberto do presente momento da culpa do pecado, pela fé em Jesus. Ser salvo é ser liberto no presente momento do poder do pecado, pelo novo nascimento em Jesus, santificado pelo Espírito Santo. Isso aconteceu com Raabe. Quando ela foi acolhida pelo povo de Deus, ela foi salva. Ela não era mais a prostituta, ela era uma do povo de Deus. Não havia mais condenação para ela, porque ela se converteu ao povo de Deus. E por fim, ser salvo é ser liberto no dia do julgamento de Jesus, de todas as terríveis consequências do pecado que você cometeu. Não aconteceu isso com Raabe? O que aconteceu com Raabe? Ela foi salva. Todos os pecados dela foram perdoados. Ela começou uma nova vida. E quando Jericó foi julgada, ela foi separada. Ela não em condenação, porque ela estava salva. E como que você vai embora daqui nessa noite? Você vai embora nessa noite dizendo: assisti mais um culto. Eu fui naquela igreja lá nova ali, ó, e fui conhecer aquela igreja. Você vai embora assim? Eu fui lá naquela igreja e eu achei bacana aquela igreja. Eu fui lá naquela igreja e vi que aquela igreja tem um monte de luz. É muita luz, né? Eu fui lá naquela igreja e fui bem recepcionado. Ou você vai sair daqui dizendo: eu fui naquela igreja, ouvi a palavra de Deus e me converti ao Senhor Jesus. Como que você vai embora? Eu fui naquela igreja e Jesus falou comigo e eu não pude suportar o poder da palavra de Deus, e eu declarei a minha fé em Cristo Jesus para a salvação da minha alma. Como que você vai embora? Quem vai entregar a vida para Jesus nessa noite? Alguém aqui nessa noite que quer dizer para nós: eu tenho fé em Jesus, e eu quero declarar para todo mundo aqui que eu creio em Jesus a partir de agora, que eu entrego a minha vida para Ele. Tem alguém aqui nessa noite, não? Essa palavra falou com você ou não? Com quem essa palavra falou nessa noite? Só comigo? Então eu posso agradecer a Deus porque ela falou comigo. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Mas como eu acredito no que a Bíblia diz, na direção do Espírito Santo, a minha palavra não voltará para mim vazia. Ela produzirá o fruto. Então eu acredito que não só comigo, mas com algumas pessoas, Deus deve ter falado nessa noite. Feche teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por nos deixar relatado
a história da sua graça. A sua graça maravilhosa alcança o pior pecador, que alcançou a cananeia, uma mulher de um povo amaldiçoado, alcançou Raabe, porque ela declarou a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Senhor, obrigado, porque essa história nos leva a lembrar que o Senhor Jesus está voltando para julgar esse mundo, e que Ele vai separar as ovelhas dos bodes, Ele vai separar o joio do trigo, e que nessa noite essa palavra, como levou temor ao coração de Raabe, e levou a ela a fé para a salvação, que essa palavra também leve temor aos corações essa noite, e produza fé para a salvação de todo aquele que confia em Ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar desse tão grande amor que o Senhor tem por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana.